Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Eu sou Débora Alves, CEO da Dinastia Leste. Tenho mais de 16 certificados na área, mais de 3 anos e meio de experiência. Eu estou aqui para te ajudar falando tudo sobre extensão de cílios. O tema da aula de hoje é dois assuntos super importantes. Cílios naturais, a estrutura do fio natural e o prime. A gente vai te explicar tudo sobre o uso do prime. Se você tem alguma dúvida, fique até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que tem informações aqui que você nunca ouviu. Essa aula é uma oportunidade para você que comprou algum kit de retenção, comprou algum prime e tá vendo que utilizando ele não tá tendo o resultado que eles prometem. Primeiro, antes de começar falando sobre o uso do Prime, a composição do Prime, a gente vai falar primeiro sobre o principal, sobre o fio e sobre a estrutura. Eu vou ficar bem do ladinho aqui na tela, vou compartilhar minha tela com vocês, os slides, para você ver que aula incrível, com conteúdo riquíssimo. Vamos lá? Olá, mulher, eu tô bem aqui no cantinho, tá? Essa aula vai ser muito interessante, onde eu vou mostrar algumas imagens para vocês poderem entender um pouco melhor. A gente vai começar falando sobre os cílios naturais, tá bom? Logo depois a gente vai falar sobre o Prime. Essa aula, você pode achar e falar assim, ai, que aula chata, né? Falar sobre a estrutura do fio, tal, de córtex, medula e tudo mais. Não é. Se você quer ser uma leste reconhecida no mercado, quer que suas clientes te respeitem pelo seu trabalho, você precisa entender sobre o principal veículo que você vai trabalhar. Afinal, não é a melhor cola, não é a melhor pinta. Você precisa saber o cuidado que você precisa ter com o fio natural da cliente. Eu costumo falar para as minhas alunas que o cílios natural é o patrimônio, é o meu patrimônio. Porque se a cliente vem comigo a primeira vez e eu não faço uma extensão corretamente, coloco um cílio super grande ali, sobrecarrego os cílios dela, ou não faço uma boa higienização, ou não faço um isolamento correto, dá alguma falha, dá algum problema, ela não vai voltar. Então, eu costumo falar que os cílios da minha cliente é o meu patrimônio. Afinal, quando ela volta, né? É bom para o nosso espaço, é bom para o seu estúdio, é nosso, bom para o nosso bolso, tá bom? Então, vamos começar falando sobre os cílios naturais. Primeiro, vamos falar sobre a estrutura, tá bom? Os fios naturais se desenvolvem na invaginação da epiderme. A epiderme é uma camada da pele, ok? Denominadas de folículos pilosos. No fundo desse folículos, células são produzidas empilhando-se e se queratinizando. Essas células se originam e é conhecida como arte pilar. Essa arte é a mesma coisa do cabelo da cabeça, da sobrancelha, dos cílios e onde mais temos cabelo, que é formada por cutícula, córtex e medula, ok? A cutícula, a gente está vendo nessa imagem aí, mas a gente só consegue visualizar dessa forma na frente do microscópio, ok? Mas ela é a camada mais externa do fio, é composta basicamente por camadas de queratina e ceramidas que agem num conjunto para manter a estrutura bem fechada em seu devido lugar. Assim como as escamas do peixe, a cutícula tem a função de proteger o córtex, que a gente já vai falar sobre ele, e criar uma barreira para produtos químicos não entrar, não penetrar no córtex, tá? Nessa parte não possui pigmento, não é a queratina que determina qual cor vai ser a cor do fio de cabelo ou dos cílios, ok? Aquelas clientes que têm os cílios um pouco mais claro. Não é a cutícula que determina isso. A função da cutícula é proteger o córtex e a medula. O cóccix é uma do principal, é a parte principal do fio. É a região mais importante do fio, sendo o grande responsável por definir a forma, se o seu cabelo é cacheado, se é liso, se é crespo, a cor, loiro, preto, ruivo, a resistência, se ele é fino, se ele é grosso, a elasticidade, a quantidade natural de umidade dos fios e a força. É nessa região do fio de cabelo que as proteínas se originam pela queratina se agrupando paralelamente, dando resistência ao fio. O córtex, ele tem essa função super importante. Ele é responsável por praticamente 80% da saúde do fio. É ele que dá força, é ele que dá resistência no fio. Então, a cutícula protege ele. Por exemplo, a gente, mulher, tem uma mania de fazer um monte de loucura no cabelo, né? Dá progressiva num dia, pinta no outro, depois dá luz, depois corta, depois faz um monte de coisa. Por isso que nossos fios ficam ressecados, porque química atrás de química acaba agredindo, penetrando mais fundo na cutícula e tendo contato com o cóccix, tá bom? A mesma coisa nos nossos cílios. Você ficar passando
Pré-tratamento, Prime. Passa a espuminha de higienização primeiro, né? Passa o pré-tratamento, aí passa a Prime. Aí vai lá, faz toda a aplicação, depois passa acelerador, aí depois passa não sei o quê. Menos para mim é mais. Eu gosto de trabalhar com o mínimo, tá bom? Agora vamos falar sobre a medula. A medula é a parte mais interna do fio, é essa parte aqui, tá? Do meio. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todos os cabelos possuem medula. Quando presente, ela pode ser grossa ou pode ser fina, dependendo da espessura do fio. Ela é formada por uma camada de células grandes e sem núcleo. A queratina nessa região é mole e dizem que ela só está presente em pelos mais maduros. Então, não é todos os fios que têm medula, tá bom? Agora vamos falar sobre a raiz do fio, tá bom? A parte mais interna da raiz do fio, ok? Vamos começar falando sobre o folículo capilar. É a parte do fio que fica dentro da pele, que também é conhecida como raiz, essa parte aqui de baixo, tá bom? A glândula sebácea são responsáveis por produzir sebo, a substância lipídia, qual evita o ressecamento do fio e a perda excessiva de água. Quando elas ficam inflamadas, ocorre a blefarite. A blefarite é uma doença, né? É um tipo de inflamação na pálpebra que provoca sintomas como vermelhidão, irritação, coceira. A blefarite não tem cura. A indicação mais comum é a higienização das pálpebras e uso de medicamento, tá? Sempre bom passar no oftalmologista. Eu comecei falando sobre folículo capilar e não expliquei o que é o folículo capilar. É a parte do fio que fica dentro da pele, essa parte mais de baixo aqui, mais redonda, tá bom? Que é chamada também como raiz do fio. Agora vamos falar sobre o músculo eretor do pelo, que é essa parte aqui, tá bom? Ele é um músculo responsável pela posição vertical do fio. Por exemplo, se você ainda não pegou uma cliente assim, se você está começando, mais cedo ou mais tarde você vai pegar, ok? Clientes que nascem, que é a raiz do fio, aqui tá saindo o fio e a ponta do fio tá para cá. Ou o fio realmente enrolado. Ele é responsável pela posição vertical do fio. Mas, Débora, por que algumas clientes têm o fio torto ou enrolado? Pode ser genético mesmo, tá bom? Que o fio já nasce desse jeito mesmo, porque o músculo eretor, ele não tá fazendo a função dele. Mas pode acontecer que você, não sabendo identificar a plataforma dos cílios da cliente, você vai lá e coloca um cílios maior ou mais volumoso do que os cílios dela permite. Então, acaba que o músculo eretor, ele vai cedendo e automaticamente os cílios vai pegando uma forma diferente, vai ficando mais torto, tá bom? É bem difícil fazer aplicação nesses cílios naturais, porque se o cílio está torto, a gente tem que acoplar reto, né? Para quando a cliente abrir os olhos, ela perceber um visual, ver que o cílio está perfeito. Porque se a gente colocar todos os fios tortos, porque o natural dela está torto, quando abre, tá uma vassoura. Não fica legal. A retenção também nesses cílios, a durabilidade também não é legal, porque como a zona de contato com o fio é pouca, né? Porque a raiz do fio, a ponta do fio tá torta, a gente tem que colar reto, né? Então acaba que essa zona de contato aqui é pequena, então não tem uma boa durabilidade, ok? Vamos falar também sobre a papila. Cadê a papila? Aqui, a papila. É o local da raiz do cabelo que está em contato com os capilares sanguíneos. É o local por onde o oxigênio e os nutrientes da corrente sanguínea entram no folículo. Mulher, com certeza você já viu alguma pessoa falando que deu pausa no cílio para os cílios respirar, ou alguma cliente perguntar se precisa fazer um tempo de pausa para os cílios respirar. Não precisa, tá bom? O nosso cílios não respira, ele não tem pulmão. É pela papila, tá bom? Ligada à corrente sanguínea da pele que o nosso cílios recebe as vitaminas, os sais minerais que ele precisa, os nutrientes que ele precisa. Não é pelo oxigênio, igual a gente, se a gente ficar sem respirar, a gente morre. Não! O fio recebe tudo pela corrente sanguínea. Então, não é necessária pausa, ok? É só fazer os cílios direitinho, com isolamento perfeito, quantidade correta de adesivo, não colar na pele que não precisa de pausa, ok? Os melocitos
é onde o fio é formado. É dividido por algumas regiões que são responsáveis pelo desenvolvimento do fio, pela pigmentação e pelo crescimento do fio. Ele está localizado na parte da base do folículo capilar, na parte da raiz. Ele que é responsável, tá bom? Já falamos sobre algumas partes principais do fio, para que ela serve, o que eles são responsáveis. Agora vamos falar sobre o pH do fio. O pH do nosso fio varia entre 4,2 e 5,8, vai depender da pessoa. Quanto mais ácido for o produto que você utilizar, ele vai fechar a cutícula. Quando for alcalino, ele vai abrir a cutícula. A gente precisa saber disso aqui, para a gente saber qual é o pH do nosso fio, o que a gente precisa para abrir a cutícula, se abrir demais, o que vai acontecer. Sempre foi utilizado para a higienização dos cílios o shampoozinho Johnson, não tenho nada contra ele, tá? Começando já a falar isso. Os oftalmologistas indicam ele por ele ser neutro, mas isso não significa que o pH do nosso fio seja neutro, mas é o pH da mucosa. O que é a mucosa? É uma membrana transparente que envolve toda essa parte branca do nosso olho. Em cima dessa parte branca ainda tem uma camada transparente. Qual é a função dela? Proteger os nossos olhos. Então, o pH dela é neutro. Então, é por isso que os oftalmologistas indicam lavar os olhos com Johnson. Muitas pessoas utilizam também até para lavar a pele, tá? Com a evolução no mercado dos cílios, surgiram as espuminhas que servem para higienizar os cílios, já fabricação própria para os cílios e tem um pH ideal, que ajuda a abrir a cutícula, pelo menos é isso que eles falam, né? Como o pH do shampoozinho Johnson é neutro, e o nosso pH é levemente ácido, então ele dá uma pequena abertura na cutícula. Mas muitas pessoas falam, muitas listings falam que é bom a gente sempre abrir um pouco mais. Que quanto mais a gente abrir a cutícula do fio, mais a gente vai ter uma boa retenção. E com isso, utiliza Prime logo depois de fazer a higienização. Tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente quando entrar na parte do Prime. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês que nem sempre a abertura, olha aqui a escala, tá bom? A cutícula aberta, o fio fica muito vulnerável. Qualquer produto que você colocar, ele pode ter contato com córtex, que a gente já falou aqui. A função do córtex é resistência do fio, a força, a cor, o pigmento e tudo mais. Então, a gente tem que deixar ele protegido. A gente não pode deixar que ele tenha contatos com produtos químicos, principalmente com o adesivo, a cola, porque ela é bem, bem forte mesmo, tá bom? O Prime, alguns Primes, ele já é levemente alcalino. Isso é bom? Porque a abertura dele geralmente é 7,5 a 8, a 9, mais ou menos, vai depender do teor de álcool nos primes, porque para quem não sabe, os primes têm uma composição de álcool, tá bom? Alguns têm um teor menor, outros com um teor maior de álcool. Aqui temos uma escala de 0 a 14 de pH. Abaixo de 7, o fio está ácido e acima de 7, o fio está alcalino. Vamos falar sobre alguns produtos que abrem ou fecham a cutícula do fio. O oxidante, ele fecha a cutícula do fio. O condicionador, a gente já sabe que também fecha a cutícula do fio. Por isso que ele é utilizado após o shampoo e após a máscara de hidratação. O shampoo dá uma leve abertura, tá vendo? Aqui na cutícula. A coloração, aquelas que é semi-permanente, aquelas mais fraquinhas, principalmente as bases de água, dá uma leve abertura. Aquela coloração mais permanente, mais profissional, ela tá ali entre 9,5 a 10,5. Descolorização, quando usa aquele pó descolorante, abre extremamente a cutícula do fio. E relaxamento, quem nunca fez relaxamento no cabelo, né? Relaxamento abre muito a cutícula do fio e o fio fica mais vulnerável. A gente está falando aqui sobre fio de cabelo. Por que que os oftalmologistas indicam lavar os olhos com o shampoozinho Johnson? O shampoozinho Johnson, ele tem um pH neutro, isso já é comprovado, tá bom? Mas, Débora, se o pH do nossos cílios varia entre 4,5 e 5,8, não é o mesmo pH. Sim, concordo. Mas por que os oftalmologistas indicam? Nos nossos olhos, a gente tem uma membrana transparente chamada mucosa. A mucosa, a função dela é proteger toda essa parte branca dos nossos olhos.
tá bom? E o pH dela é neutro, tá bom? Então, para não agredir a mucosa, por isso que eles indicam a higienização com o shampoozinho Johnson. Eu adoro eu adoro o shampoozinho Johnson. Muitas lashes design falam mal dele, porque fala que coisa do passado e tudo mais. Mas desde que eu entrei na área, eu utilizava ele. Agora que eu resolvi mudar, porque eu gosto de coisas mais práticas, tá bom? Hoje, para fazer higienização, eu utilizo a água micelar no frasquinho Pump. O pH dela é um levemente ácido, passa só um pouquinho, fica aqui na escala mais ou menos de 7,5, tá bom? Então é levemente alcalino, abre um pouquinho uma cutícula, não precisa exagerar no prime. É bom você sempre avaliar a estrutura da nossa cliente para poder saber se pode passar ou não o prime, que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Os prime, o prime, ele auxilia nessa abertura de cutícula, tá bom? É por isso que as pessoas falam que utilizando o Prime você vai ter uma boa retenção. É porque a função dele é abrir a cutícula, porque ele tem álcool na composição. E quanto mais a cutícula estiver aberta, mais você vai ter uma boa retenção. Mas calma, né? Eu não estou falando que é só você utilizar o Prime que seus cílios vai durar 30, 40 dias. Fica até o final dessa aula que você vai aprender muito, tá bom? Porque o importante não é só a gente fazer o cílio da cliente durar muito. O principal é a gente manter a saúde do fio natural, tá bom? Agora vamos falar sobre as fases do fio. O ciclo de vida dos cílios dura em média de 90 a 100 dias e compreende-se em três fases. A fase de crescimento, a anágena, a fase de repouso, a catágena, a fase de queda, que é a telógena. A fase anágena, os cílios crescem dentro do folículo piloso e esse crescimento pode durar de 30 a 45 dias, ok? A fase anágena também é conhecida como fio baby, mas depende, tá bom? Como ela demora entre 30 a 45 dias, vamos imaginar que com 20 dias o fio esteja bem pequenininho, só uma pontinha para fora, só a pontinha mesmo. Nesses fios a gente não coloca, mas vê que tem que dar para dar uma distância entre a raiz e a pele e suportar bem o peso da cliente, mesmo que ele esteja na fase anágena, você pode colocar. Porque geralmente 40% dos nossos cílios está na fase anágena, tá bom? Então, se a gente for deixar de colocar todos esses cílios que estão menorzinho, vai acabar que não vai ter um bom preenchimento no cílio da cliente, não vai ter um bom acabamento, ok? A fase catágena, o folículo piloso se contrai e os fios param de crescer. Ela estará lá por 2 ou 3 semanas com a melhor aparência, graças aos seus cuidados da beleza. Nessa fase ainda, o fio ainda está ligado ao folículo piloso, então ainda está forte, porque ele está ligado ainda no bulbo, ok? Então, a extensão nele dura bastante, porque ele está se preparando para a fase de repouso, ok? A fase telógena é o período de hibernação. Os cílios caem naturalmente e os novos cílios começam a crescer. Logo que ele começa a se soltar, ele solta aqui do bulbo e fica preso só a pele. Você já imaginou, às vezes, quando a gente coça os cílios sem a extensão, porque a gente não pode coçar com a extensão, né? Quando a gente coça os cílios e sai um fiozinho na mão, a gente fala, nossa, arranquei os cílios. Não, aqueles cílios, o ciclo de vida dele já acabou. Ele estava preso só a pele, ok? Aí, nesse mesmo fio, nessa mesma raiz, vai nascer outro. Quando que não nasce, Débora? Quando você puxa a extensão de cílios e vem o seu natural junto. Você ficar sempre puxando, sempre puxando, o fio vai entender, não, não é para mim nascer, não vai nascer mais. Vai dar alopécia, ok? Então, normalmente é assim, sai um no mesmo bulbo, vai nascer no outro e continuamente, ok? Geralmente, voltando aqui, geralmente essa fase dos fios naturais demora em média de 90 a 100 dias, tá? Não é em semanas, não, ok? Atendemos clientes em nosso dia a dia com uma diversidade de cílios. Temos contato com pessoas de várias idades e etnias e com sentimentos diferentes tipos de cílios. Longos, pequenos, finos, grossos, retos e curvados. Loiros, brancos, retos, enrolados, bagunçados, além da quantidade. Por causa dessa variedade enorme, não podemos aplicar o mesmo tamanho e espessura em todas as clientes, pois cada uma possui uma plataforma diferente. Débora, o que é plataforma?
Plataforma é a gente olhar para os cílios da cliente, além da estrutura, que a gente já sabe o que é estrutura, mas a gente olhar para os cílios da cliente e conseguir identificar se eles é um sino fino, se é forte, se é fraco, se é pequeno, se é longo, e saber identificar. Cílios finos e pequenos, a gente já está falando, eles geralmente são fracos. Agora, cílios grandes e grossos, eles são fortes. Então, a gente precisa saber identificar qual é esse cílio, tanto para saber qual o tamanho que a gente vai colocar, qual a quantidade, se você vai fazer um volume rosto, qual a quantidade de fios você vai colocar no seu leque. Identificar também se aqueles cílios ele está pronto para receber o prime, ok? Como identificar o tamanho correto? Avaliando o cílios natural da cliente. Geralmente, clientes que têm cílios grandes são considerados cílios fortes. Clientes também que têm cílios grossos também é considerados cílios fortes. Como identificar o tamanho correto? Eu tenho uma regra, tá? Que eu só aumento os cílios da minha cliente 2 a 3 milímetros. Por exemplo, se os cílios dela medem um tamanho 11, eu só vou utilizar, a gente conta, 12, 13, no máximo 14. Mas é raro, tá? Uma cliente tem cílios tamanho 11 milímetros. É raro. Então, é raro que eu use o tamanho 14. Aqui no meu estúdio, eu tenho tamanhos até 13, ok? Não, principalmente na técnica de volume russo, eu não tenho tamanhos grandes. Eu não gosto de fazer. Além de ser um pouco mais difícil, os cílios, ele não tem uma durabilidade boa. Porque se a plataforma dos cílios da cliente é pequeno, como que ela vai aguentar um um peso 3 vezes maior do que o dele, ok? Como que eu faço essa medida? Eu vou mostrar para vocês agora. Estou aqui com a minha caixinha de cílios, ela é a espessura 0,20, é a espessura utilizada para fazer a técnica de fio a fio. A curvatura dos cílios é D e o tamanho é 9 milímetros. Como que eu vou mostrar para vocês? Eu pego um fiozinho do tamanho que eu acho que seja o fio da cliente e aproximo aqui bem próximo na distância que eu ia colar e vejo se está do mesmo tamanho, tá? O tamanho que eu acho que seja igual aos cílios da cliente. Esse tamanho 9 aqui mesmo é o mesmo tamanho desses cílios de treino. Eu vou aproximar para vocês conseguirem visualizar melhor. Aproximei para que vocês enxerguem melhor. A gente isola o fio. Coloca aqui, ó, bem próximo da distância. Olha o espacinho que tá passando só. Só tá passando aqui um pouquinho dos cílios natural aqui, né, da cliente, porque esse cílios é um pouco mais curvado e esse cílios aqui sintético, ele é reto, tá? O cílios de treino. Eu vou acoplar só para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha aí, tá vendo? Tá passando só um pouquinho, mas é porque ele é mais curvado do que o natural aqui da cliente, tá bom? Mas é 9 milímetros os cílios dela também. Débora, já que a gente já mediu, já sabe que ele é 9 milímetros, qual tamanho é ideal para a gente colocar? Só a gente fazer a continha, se no máximo que a gente pode aumentar é 9 milímetros, 3 milímetros, desculpa. Então, se é 9, 10, 11, 12. Vou acoplar aqui o 12 bem pertinho aqui, ó. Para vocês conseguirem visualizar a diferença do tamanho. Acoplei. Tá vendo? O tamanho dela é 9 milímetros, então 12 já tá alongando os cílios dela, tá bom? De uma forma saudável que não vai danificar os cílios natural da sua cliente. Então se atentem nisso. Às vezes a cliente tem um cílios menor ainda do que esses cílios aqui de treino, tem 9, tá? E bem fininho, e a cliente quer colocar um tamanho 14. É importante a gente conversar com ela e alertar da importância de colocar o tamanho certo. Se colocar um cílios tão maior, pode danificar os cílios dela. Agora, um exemplo do que vocês não devem fazer. Aqui é uma caixinha 0,20, que é utilizada para fio a fio também, a mesma técnica, porém o tamanho 14. Nessa caixinha só tem o tamanho 14. Dá para perceber que é uma caixinha de tamanhos, é um tamanho muito grande, tá vendo? E ela tá até nova, porque eu não utilizo o tamanho tão grande assim nas minhas clientes, principalmente na técnica de fio a fio. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença desse aqui do tamanho 12 para um desse daqui tamanho 14 acoplado nesses cílios aqui. Eu venho isolando, molho no adesivo.
Soltei, acoplei. Olha a diferença. Eu vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Olhem a diferença. 14 é esse que aparentemente está até um pouco mais espesso, né? Mais pretinho. E o 12, tá vendo? E temos sempre que levar em consideração o tamanho dos cílios natural da cliente. Então, não vejo necessidade de colocar tamanhos tão grandes, tá vendo? Agora que já falamos sobre a estrutura do fio natural, agora vamos falar sobre o prime. O que é o prime? Prime é um produto utilizado pelas Lash Design que promete auxiliar na retenção, na durabilidade. Retenção na extensão de cílios significa durabilidade, ok? Eles geralmente são líquidos, tá? Tem uma leve porcentagem de álcool e promete auxiliar na limpeza do fio e na abertura da cutícula, fazendo isso auxiliando na retenção. Mas será que realmente ele faz isso tudo? Sim, ele realmente te auxilia na retenção, auxilia na higienização. Depois de você feito a higienização com a espuminha que você pode utilizar, pode ser o shampoo Johnson, pode ser água micelar ou essas espuminhas próprias para extensão de cílios, ele vai te auxiliar na higienização, tirando todo o resquício se tiver de maquiagem, de oleosidade, principalmente se a pele daquela cliente for oleosa. E ele promete também abrir a cutícula do fio, deixando ela levemente aberta, pronta para receber o adesivo. Mas será que eu devo usar o primer em todas as clientes? Não. Primeiro temos que aprender a avaliar a estrutura do fio da cliente, a plataforma dos cílios da cliente. A gente tem que olhar para aquele fio e identificar se aquele cílios é grosso, se é fino, se é cheio, se é grande, se é pequeno, se ele tem um leve brilho, porque geralmente os cílios oleosos, ele tem um brilho natural. O primer é indicado usar naquelas clientes que têm os cílios fortes e saudáveis, aquelas clientes que têm os cílios grossos, grandes, que tem aquele brilho natural que é oleosidade. Então você pode estar utilizando o primer que ele vai te auxiliar a tirar aquele sebo, aquela oleosidade. Ele funciona igual o shampoo que nós utilizamos para lavar o nosso cabelo. É bem parecido. Por exemplo, se a gente lavar o nosso cabelo agora com shampoo e não utilizarmos nenhuma máscara de hidratação ou nenhum condicionador, quando a gente vai desembaraçar o cabelo, a gente vai sentir uma certa dificuldade, porque o fio vai estar um pouco mais ríspido, mais poroso, mais seco, bem ressecado. Então é isso que o primer faz, ele serve para dar uma leve abertura na cutícula e ressecar o fio, tirando toda a oleosidade. Com isso, o momento que a gente mergulha o fio natural num adesivo, na cola, que a gente vem aplicando sobre o fio natural da cliente, como essa camada, como essa cutícula está aberta, ela acaba fixando um pouco mais rápido, ok? E dando uma boa retenção. Mas será que só utilizando o primer eu vou ter uma boa retenção? Não. A retenção ele é um conjunto de cuidados, é um conjunto, é um processo. Você precisa ter uma boa higienização, utilizar o primer, saber a quantidade correta de adesivo, a distância entre a pele e a raiz do fio da cliente e a acoplagem. A acoplagem, para mim, é o principal de todas elas. Além de saber se você está trabalhando com o seu adesivo na umidade e temperatura correta. Geralmente, quando a pele da cliente é oleosa, os cílios também são. E só a higienização não é capaz de tirar toda essa oleosidade, todo esse sebo. E quando a gente fala de uma boa retenção, a oleosidade é a vilã. Por exemplo, vamos dar um exemplo em outro procedimento da área da beleza, o alongamento de unha. Quando você vai na sua nail design fazer o seu alongamento de unha, a primeira coisa que ela vai fazer, também elas utilizam primer, olha que coisa interessante. E ela vai dar uma levemente lixada na superfície da unha, só na superfície mesmo, para tirar aquele brilho natural da unha, que também é oleosidade. Tá vendo que incrível? É por isso que você precisa aprender a avaliar os cílios da sua cliente. Se os cílios da sua cliente é grosso, grande, forte, você pode utilizar tranquilamente o uso do primer. Mas se os cílios da sua cliente é ralo, fino, pouco, pequeno, eu não vejo necessidade alguma de você ressecar ainda mais esse fio, afinar mais ainda esse fio e abrir a cutícula desse fio para receber o adesivo. Porque o que pode acontecer? Aqui é o fio da cliente, você passa o primer,
pode acontecer que abra a cutícula do fio e na hora que você aplicar o fio sintético com um adesivo, fixe tão bem que aquela extensão dure bastante. Você tenha uma boa retenção de dias aí, 20, 30 dias, 35 dias, vai depender do cuidado também da sua cliente. Pode acontecer também um exemplo 2, por exemplo, passando o primer no cílio fino, já ressecado, já frágil, você abre a cutícula dessa cliente de uma maneira que quando você for aplicar o fio sintético com o adesivo, em vez da cola fixar ali, pode acontecer ao contrário, ela pode craquelar, esfarelar e não ter uma boa retenção. Você tem aí uma retenção mínima de apenas de dias. Então é importante você avaliar sempre os cílios da sua cliente. Em alguns casos, só a higienização funciona, tá bom? E pode acontecer também um terceiro exemplo. Por exemplo, vamos imaginar cílios da cliente, você passa o prime, higieniza direitinho, mergulha o fio no adesivo, vai aplicar sobre os cílios da cliente. Aquela cutícula ela abriu tanto que deixou o córtex um pouco mais vulnerável, tá? Então, a partir do momento quando você aplica o adesivo sobre a cutícula, como ela está um pouco mais aberta, pode ser que essa substância do adesivo tenha contato com o córtex. O córtex, ele é responsável pela força, resistência, pelos nutrientes do fio natural. Então, você deixando ele mais exposto a esses tipos de química do adesivo, pode ser que enfraqueça ele e evita que os fios recebam os nutrientes e minerais necessários para se manter forte. Então, você pode estar estragando o fio natural da sua cliente. Então, é muito importante você saber avaliar para não estar causando um efeito contrário na sua cliente. E é com isso que pode surgir falhas, os cílios cada vez ficar um pouco mais fino, mais ralo, tá bom? Então, é muito importante você aprender a avaliar. Outro ponto que eu acho super importante na hora de escolher o seu prime é você pesquisar, ler bastante o rótulo ou perguntar para o fornecedor qual o teor alcoólico do prime, porque todos os primes têm álcool. Tem alguns que tem um baixo teor, tem outros que já tem um teor elevado. Por exemplo, tem uns que é 80% álcool, 20% de água e outros componentes, outros 50%. Pega aquele que tenha sempre mínimo de álcool, para não estar forçando tanto os cílios da cliente, tá bom? Com as redes sociais a todo vapor, também tem influência no mundo dos cílios, né? E tem aí as pessoas indicando produtos que vai salvar a sua retenção, usa esse produto que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e tudo mais. E quem não quer uma boa durabilidade? Quem não quer uma boa retenção? Até porque é isso que fideliza a nossa cliente. Cada vez vai surgindo mais produtos para te ajudar naquilo, nisso e tudo mais. Mas o meu foco aqui não é isso, não é ficar te indicando o produto. Eu quero te ensinar a escolher qual é o melhor produto para a sua cliente. Eu poderia simplesmente gravar esse vídeo mostrando os produtos e te falando, compra esse que é bom, compra esse, mas eu não ganho nada com isso e meu foco não é esse. Meu foco é te ajudar a trabalhar com extensão de cílios de maneira correta, tá bom? Eu montei essa aula com cada ponto para você entender que somos diferentes tipos de pessoas, cores diferentes, tamanho, tipos de cor de cabelo, tipo de cor de pele, etnias, raças e tudo mais. Como que um produto vai ser bom para mim, para você, para a sua cliente, se a estrutura dos nossos fios são diferentes? É isso que eu quero que você entenda. A fama se espalhando desses produtos, kits de retenção e tudo mais, que te promete retenção de 30, 50, 100 dias e tudo mais, tem a procura, né, dos produtos. Recentemente eu atendi uma aluna, onde ela relatou para mim que comprou um determinado produto, na verdade um kit, onde vinha com a espuminha, com o prime e com o acelerador, que é o produto que a gente usa para finalizar. Esse eu acho super importante, mas vai ter uma aula sobre isso, tá bom? E ela falou que não estava tendo o efeito desejado que eles prometem. Tudo que eles prometem, ela não estava tendo. Primeira coisa que eu falei para ela, você sabe avaliar os cílios da cliente? Ela, não pode passar o produto em todas as clientes? Eu falei, não. Eu expliquei para ela a forma correta como avaliar os cílios da cliente. E aí ela falou assim, nossa, Débora, nunca tinha me falado isso. Né? Porque ela fez o curso comigo já tem um tempinho já, e agora que tá mais em alta esses kits de retenção, que criaram a espuminha de retenção, porque antes não tinha isso, a gente utilizava só o shampoozinho Johnson. Ela pegou e falou também que algumas clientes, depois que ela começou a utilizar, algumas clientes estavam reclamando de ardência no olho no dia seguinte ou um pouco de vermelhidão.
Eu falei para ela, pode ser também a quantidade, não precisa ser uma quantidade para encharcar os cílios da sua cliente. Precisa só mergulhar o microbrush dentro ou espirrar no microbrush e passar sobre a raiz dos cílios da cliente. Eu uso apenas um microbrush para os 2 olhos e tá ótimo quando eu uso. Não precisa encharcar os cílios da cliente, tá bom? Eu sou daquela que menos é mais. Quanto menos produtos eu usar nos cílios da minha cliente, para mim vai ter menor índice de ela ter alguma alergia, alguma irritação no outro dia, porque ninguém quer isso. Né? Nenhuma cliente fica feliz com isso. Depois ela voltou aqui, depois de um tempinho, me falou que realmente que ela parou de usar naquelas clientes que têm os cílios um pouco mais finos, principalmente em senhoras. Ela falou que tem muitas clientes mais maduras e eu parei de utilizar nela e senti que a retenção melhorou. Então, em alguns casos, meninas, só a higienização funciona. O nosso fio, ele é levemente ácido, né? Então, a gente já fazendo uma higienização e deixando ele um pouco neutro, né? Abrindo um pouquinho mais da cutícula dele, como eu mostrei naquela tabela para vocês um pouco mais à frente a aula, já tem uma boa retenção, principalmente se você estiver pegando a quantidade correta de adesivo e acoplando realmente o fio, ok? Se conseguir passar um primer que seja levemente com teor alcoólico, que abra só um pouquinho mais essa cutícula, tá tudo certo. Mas se for aquela cliente com cílios finos, não use, tá bom? Senão futuramente ela vai perceber que os cílios dela ficou pouco, né? Aí ela vai dizer, nossa, eu tô reparando que meus cílios diminuiu a quantidade. Quando você fazia um alongamento antes, no início, ficava mais cheio. E agora você tá dizendo que tá preenchendo tudo, eu tô achando que tá pouco. Geralmente não é porque a cliente já se acostumou com a extensão de cílios, é porque realmente ela tá tendo perda de cílios naturais por causa de excesso de produtos utilizados. Não é porque as influências do mundo dos cílios estão falando para você que tais produtos é bons que você deve comprar, que vai ser bom para você. Faça os seus próprios testes, teste nas suas modelos, nas suas clientes. Se você perceber que não está tendo, pare de utilizar. A espuminha que eu utilizo para fazer a higienização, ela já dá levemente uma abertura nos cílios da cliente, porque eu uso a água micelada Garnier Nivea. Ainda essa semana vai ter um vídeo aqui no canal, onde eu vou estar mostrando para vocês sobre as espuminhas que podem ser utilizadas para fazer a higienização e qual que é a melhor. Vou mostrar para vocês o pH e tudo mais, tá bom? Então, antes de sair usando qualquer produto em todas as suas clientes, teste primeiro para você ver se está tendo o resultado que você queira, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo nessa aula. Eu espero ter agregado muito na sua vida, que essa aula foi cheia de conhecimento. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe no comentário o que você mais achou interessante e ative o sininho para ficar dentro da nossa próxima aula.